E muita segurança em tudo que a gente faz. No condomínio, na empresa ou lazer. Escolha a companhia que lhe dá muito mais. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil Supletivo, concurso e pré-vestibular. Se o que você procura é aprender sem decorar. Ótimos professores, ensino e descontração. Colégio Brasil é a solução. Terceiro piso do Praça Shopping Tubarão. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Unisul TV Esporte. Apoio Cultural. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte, segunda-feira, 24 de agosto de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. Primeira divisão do futsal de Santa Catarina. No fim de semana, o Capivari se dá bem e vence fora de casa. Uma matéria especial falando sobre os bastidores antes dos 90 minutos do jogo do Hercílio Luz. E todas as emoções e gols da partida e do empate do Leão do Sul em casa. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação, começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do nosso esporte. Sempre um prazer estar chegando à sua casa, ao seu lar, trazendo o que mais importante acontece aqui na nossa região. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Início de semana aí, do destaque. Destaque o empate de ontem do Hercílio Luz, podia ser melhor, o Hercílio Luz poderia, jogo em casa sempre é para vencer, mas também, dadas as circunstâncias, não foi tão ruim. O Hercílio Luz conseguiu com sufoco empatar com o Porto, se manteve na liderança do retorno da divisão especial. E lembrando, você de casa pode participar pelo nosso endereço eletrônico, nosso MSN também pode nos adicionar, unisultvesporte@unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar. Estaremos em tempo real até às 12h30. E tivemos mais uma rodada nesse fim de semana pelo Brasileirão da Série A. A 21ª rodada foi movimentada. Bom mesmo foi para o Palmeiras, que manteve a liderança, e para o Avaí, que entrou no G4, o Avaí surpreendendo no Brasileirão, portanto chegando nas primeiras colocações, e o Palmeiras ampliando essa liderança. Vamos aos jogos desse fim de semana. O Santo André venceu o Coritiba no sábado 1-0, vitória importante também do Sport, mesmo na zona do rebaixamento, somando 3 pontos. Vitória em cima da equipe baiana do Vitória, 2-0. O Palmeiras, jogo difícil, jogo de 6 pontos, né? O Palmeiras venceu o Internacional 2-1. No domingo, o Fluminense manteve a péssima campanha, manteve a má fase, empatou com o Barueri 0-0, fora o baile do Barueri, que perdeu muitos gols. O Atlético Paranaense, no fim da partida, venceu o São Paulo, botaram o Jason a dormir de novo, né? Vitória do Atlético Paranaense, gol do Paulo Baier, 1-0. O Corinthians empatou com o Botafogo no Pacaembu, 3-3, um jogo cheio de alternativas. O Grêmio goleou o Atlético Mineiro, vitória importante do Grêmio, o Grêmio sempre mantendo um bom retrospecto dentro do Olímpico. Massacre do Avaí na ressacada em cima do patético Avaí, do patético Flamengo, né? 3-0 pro Flamengo, 3-0 pro Avaí, fora o baile, né? 3-0 em cima do Flamengo. A situação do Flamengo tá descendo ladeira abaixo. O Cruzeiro goleou o Náutico 4-2 e o Goiás venceu o Santos. O Goiás é outra boa surpresa no campeonato, 2-1 no Serra Dourada, vitória em cima do Santos. Aí os resultados, as surpresas aí, Matheus. E para sua felicidade, o Avaí vai bem. Mas não é surpresa, né? Porque o Avaí vinha numa campanha legal. Os resultados de surpresa e mais essa vitória do Avaí. O Avaí, dominou o jogo aí contra o Flamengo, vitória merecida. E bom, né? A gente comemora porque é o time de Santa Catarina aí prosperando, subindo, chegando no G4 aí do Campeonato Brasileiro, né? E a freada na reação do São Paulo, né? O Avaí estava bem, o Goiás estava bem, mas o São Paulo deu uma paradinha aí, Rogério Ceni de volta, já voltou levando um piruzinho aí, mas
é um time que está numa reação muito grande, vai brigar pelo título com certeza. Vamos então à classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem o Palmeiras como líder e o Avaí então no G4. Daí o Palmeiras tem 39 pontos em primeiro lugar, em segundo Goiás com 38, em terceiro São Paulo com 36, daí o Avaí em quarto com 34, o Internacional tem 2 jogos a menos, vem em quinto com 33 ao lado do Atlético Mineiro, em sétimo Corinthians e Barueri 32 pontos na turma lá de baixo, vem o Náutico em 17º com 21, ao lado do Botafogo, que continua caindo, apesar do pontinho feito no Pacaembu. O Botafogo continua mal no campeonato. O Botafogo foi assaltado. Em 19º lugar tem Sport e Fluminense, 16 pontos. O Botafogo foi assaltado ontem, né? Inventaram uma falta que deu gol e um pênalti pro Corinthians, muito embora tenha tido um gol de mão do Botafogo também. Foi uma arbitragem desastrosa, mas o Botafogo foi bem prejudicado aí. Uma vitória fora de casa contra o Corinthians seria fundamental aí para dar uma reagida, né? O Corinthians que já também foi beneficiado no jogo contra o Internacional, né? Teve 2 gols impedidos, né? Então, 2 jogos seguidos que o Corinthians é bastante beneficiado pela arbitragem e acabou somando 4 pontos nessas 2 partidas. O Corinthians não deve estar nada satisfeito em casa, o Corinthians não tem nada a ver com a história, está fazendo seus resultados e perdeu o pontinho lá jogando contra a equipe do Botafogo. Tinha oportunidade de fazer os 3 pontos agora. Esse jogo teve um golaço do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio marcou um gol de falta no último gol do jogo, foi fantástico, né? O Lúcio Flávio tem dessa também, né? Ele é um jogador tecnicamente muito habilidoso, né? A pena que ele tira uma soneca de vez em quando aí em campo. Ele e muitos outros são aqueles jogadores que capacidade tem muito, mas infelizmente somem quando o jogo precisa deles. Na Fórmula 1, Rubens Barrichello conquistou a sua 10ª vitória na carreira no GP da Europa, realizado neste fim de semana. De quebra, essa foi a 100ª vitória de um piloto brasileiro na história da Fórmula 1. Um marco, histórica vitória do Rubens Barrichello, também por esse fator, de ser a 100ª. Tantos nomes já participaram dessa história: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Felipe Massa, temos até o Antônio Carlos Patti, né? Que tem uma vitória. Chegou a vencer corrida também. Não, vencer não, né? Ele fez o Brasil com o Piquet uma vez com o Benetton, né? Não venceu, mas correu, né? Na verdade, quem venceu a corrida. Um monte correu, né? Claro, né? Mas o Rubinho é um piloto que, na verdade, queiram ou não, aí tá na história. É o piloto que mais vezes correu, não só brasileiro, né? De todas as nacionalidades, que tem mais grandes prêmios disputados. Se não me engano, o Patrese? O Ricardo Patrese, Jean Alesi, esses eram os primeiros. Era a turminha lá de. Os recordistas. Curiosamente, né, os recordistas de provas também não são grandes campeões, né? São pilotos ali do nível intermediário de qualidade, que também é onde vai estar o Rubinho aí, já foi 2 vezes vice-campeão mundial e tal. É um piloto que certamente é o melhor desempenho brasileiro que houve depois da morte do Ayrton Senna. Claro que a gente espera um pouquinho mais, mas o Rubinho teve seu desempenho razoável, correu na Ferrari. Infelizmente é aquele cara que jogador de time pequeno, né? Quando pilotava Stewart, a Jordan fazia resultados acima do que se esperava para suas equipes. Só que quando teve a grande oportunidade de jogar no time grande, não emplacou. Só que esse ano ele levou uma goleada lá do Bruno. Ele levou uma goleada do companheiro de equipe. Talvez, curiosamente, ele chegou a ter ainda uma oportunidade de ser campeão mundial. Porque esse ano ele teve a oportunidade de ser campeão, mas teve a oportunidade de ser campeão mundial porque tem o carro líder da competição, né? Mas o companheiro dele está fazendo um papel bem melhor. Vamos ao intervalo. No próximo bloco, várias notícias lá de Capivari de Baixo. Tem notícias importantes. Vai conferir a seguir.